Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast da revista Comunique, meio de comunicação que aborda empreendedorismo e inovação na região da Terra dos Pinheirais. E hoje, os nossos convidados especiais para falar de empreendedorismo, contar a história de sucesso da empresa deles, é o Thiago e o Leonardo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. Eu queria que vocês contassem para o nosso público o que vocês fazem. Olha, a gente faz muita coisa, mas assim, resumindo, cookie. A gente faz os melhores cookies que vocês vão poder provar dentro de uma embalagem pronto para o consumo e hoje já em 6 estados. Então a gente pode ir contando aos pouquinhos, mas basicamente a gente tem uma indústria que produz cookies recheados e também diferente do que você encontra no mercado, que é aquele cookie mais crocante. E olha, Exatamente. a mesa está recheada aqui com diversas opções de sabores. Mas como que começou a empresa? Como que foi o start inicial no empreendedorismo? A gente está completando agora quase 10 anos que o primeiro, na verdade, antes do primeiro cookie, foi o primeiro biscoitinho amanteigado que surgiu. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo, e ali em meados de 2015 eu comecei a fazer biscoito amanteigado. Eu fazia faculdade de nutrição na época, estava em busca de um emprego, aí um estágio, algo do tipo, não tinha conseguido, e aí eu consegui uma vaga num projeto de extensão. Ele não era ali pago, mas eu falei, cara, vou entrar nisso. É na Casa Esperança, que tem lá em Santos, uma instituição não governamental, e tinha uma cozinha de panificação profissionalizante, e lá, fazia além da faculdade, tinha a parte de uns biscoitinhos amanteigados. Eu peguei aqueles biscoitinhos, a receita era muito simples, farinha de trigo, açúcar, manteiga e sal. Comecei a fazer em casa, que essa questão de cozinhar pra mim, por causa dos meus pais, era algo muito natural. Comecei a fazer biscoitinho em casa e falei, cara, eu vou vender isso aqui. Colocava num pacotinho, 100, 150 gramas e levava pra faculdade. Dessa forma que começou. Começou os biscoitos deguste. Só que eu não tinha a pretensão de transformar isso em uma empresa, de realmente seguir com aquilo. Eu estava em busca de uma renda, né? E fazendo aquilo ali, levando para a faculdade, vendo as pessoas comer, era um saquinho transparente com feixezinho metálico. Eu vi que as pessoas comiam aquilo e achavam maravilhoso. E aquilo ali me dava um dinheiro, né? Então, testando ali, fazendo os biscoitinhos, eu cheguei a ter receita de cookie. E aí que o mundo do cookie começa, isso ainda ali em 2015, né? E aí depois virou Cookies Deguste. Na época eu fazia cookie, brownie e biscoitinho amanteigado. E em 2016 eu me mudei para Guarapuava. E aí que a história assim continua. Mas tudo começou dessa forma. E aí depois, vindo aqui para Guarapuava, depois de 2018 ali eu e o Léo, a gente se torna sócio e dá continuidade a uma maior seriedade, assim, transformar realmente numa empresa. A gente se formalizar e realmente traçar ali alguns objetivos e aquilo ali começa a virar cada vez mais o nosso dia a dia. Foi um empreendedorismo por necessidade que se tornou uma empresa formalizada e que hoje é sucesso não só em Guarapuava, mas na região e fora da região também, né? Tipo assim, a gente vê cada vez mais essa questão do empreender, né? Então tem muita gente que já eu quero empreender, quero empreender. E por um outro lado, muitos começam a empreender sem saber que está empreendendo, né? Por simplesmente ter a necessidade ou simplesmente já fazer aquilo ali numa naturalidade acaba levando aquilo mais para frente, profissionalizando, né? E eu digo que aqui no Brasil, talvez o país mais empreendedor que tenha no mundo, a gente faz as coisas por natureza, né? E principalmente questões de produtos de alimentação, né? Que as pessoas podem fazer em casa, com coisas que conseguem no supermercado. Só que poucas acabam saindo dessa informalidade, né? Que acabam tendo muita dificuldade da parte de gestão, da própria educação ali, de como transformar aquilo ali, que às vezes começa como um hobby, ou necessidade, ou uma renda extra, para algo que possa virar o ganha-pão total da pessoa. E quando que foi quando e como foi a chave de virada para profissionalização e empreender de verdade ali formalizado? Então, eu acho que foi num momento que a gente, de fato, se tornou sócio, né? Que eu busquei e falei pro Thiago que o cookie podia ser levado para todos os lugares, né? Eu nunca tive essa vontade de empreender quando eu era jovem, né? Eu pensava em fazer uma faculdade, buscar me tornar um profissional, né? Eu entrei na engenharia elétrica e vi que não era para mim.
nisso, né, eu voltei para Guarapuava e montei meu primeiro negócio. E nesse momento que eu conheci o Thiago, né? Quando eu tive meu primeiro negócio, o Thiago vendia os cookies para mim na minha cantina e eu via um potencial muito grande nos cookies. Era um produto que os universitários gostavam, que eles queriam comprar cada vez mais. E nisso eu falava pro Thiago, pô, teu produto tem a oportunidade da gente dominar Guarapuava. A gente pode não vender só nos lugares que você vende hoje, mas sim vender em outros lugares. Nisso o Thiago foi gostando da ideia e tudo mais. Ele tinha suas dificuldades, né? Lembro até o dia de hoje. O Thiago chegava lá de bicicleta para mim, entregava os seus cookies e tudo mais, e eu vendia. E nisso eu falava, não, vamos levar para Guarapuava inteira, né? Fomos amadurecendo a ideia, eu falava para ele, você pode produzir, eu posso sair vendendo e tudo mais. Ele gostou disso. E nisso a gente começou essa sociedade que se tornou o que é hoje, né? Um produto que já está em vários estados e estamos crescendo a cada dia mais. Então foi nesse momento que a gente percebeu, não, eu acredito que o Thiago tenha percebido também, né? Mas, precisamos profissionalizar, precisamos levar para mais lugares e assim por diante. E como que foi esse início? Quais foram os maiores desafios encontrados? Eu acho que o principal desafio é... Eu ia falar que conquistar as pessoas pelo nosso produto, mas acho que isso não foi um desafio para nós, porque as pessoas gostavam muito do nosso produto, então a venda era muito tranquila. Talvez conseguir fazer a pessoa provar ali, porque depois que provava, entrava, né? Então, assim, é difícil a gente escolher um momento, né? Que nem na pergunta anterior. Antes de conhecer o Léo, eu tinha desistido de fazer cookie umas 3 vezes, porque não era suficiente aquilo ali porque eu precisava, né? E aí teve momentos que a gente... São pequenas chaves que quando se junta vira um grande momento, né? Então, eu lembro que eu trabalhava ali de garçom, fazia à noite os cookies, levava, depois tinha o Léo e mais 2 pontos de venda. Depois que a gente se tornou sócio, isso em 1º de agosto de 2018. Em um mês depois, a gente já tinha 30 pontos de venda, né? Só que depois de ter 30 pontos de venda, que era um mês depois de a gente se tornar sócio, a gente ainda não tinha tão formatado aquilo. A gente sabia que nosso produto é bom, a gente consegue colocar isso para cada vez mais pessoas conhecerem e comprarem. Mas a gente ainda não tinha esse direcionamento. Então foi fazendo no dia a dia, a gente diz que muitas das coisas que a gente aprendeu foi na marra. Então foi tentando, errando. E um ponto muito de talvez virada foi quando a gente fazia essa distribuição, quando eu vendia para ele, já tinha um adesivo. Então tinha saído do feixezinho, era um adesivo, mas não tinha, por exemplo, parte nutricional, as informações da empresa, que depois a gente fez um MEI ali, né? Então era no meu nome. E aí o Léo falou, a gente foi lá, colocou as informações. Então cada passo desse era uma profissionalização a mais. Só que a gente via um receio das pessoas de provarem. Ao mesmo tempo que produtos artesanais podem ter muita qualidade, eles podem também ser sem qualidade, sem até um produto de alimentação, assim, não ter um cuidado muito bom no preparo. E a gente viu, a gente precisa trocar a roupa dele, né? Então a gente precisa deixar ele mais apresentável. Foi aí que a gente deu continuidade para ter a embalagem personalizada. Ela era nesse estilo, hoje a gente tem uma máquina já automática que embala, mas antes era um saquinho que já chegava ele selado nas pontas, a gente colocava cookie por cookie e selava ele. Quando a gente fez essa mudança, as embalagens chegaram lá, lembro que foi uma emoção muito grande e a gente não sabia nem como que a gente ia pagar aquilo, mas a gente sabia que aquilo ali era muito importante. Depois de colocar o produto assim e ir para a rua, as redes de supermercados da cidade vieram atrás da gente, pontos de venda que não queriam produto antes, estavam entrando em contato, sem saber que era aquele produto que a gente já tinha batido na porta deles. Então a forma como a gente estava se posicionando perante também era o mesmo produto. Só que a forma como a gente estava oferecendo ele estava diferente. Então estavam enxergando a gente com outros olhos. E a partir daí a gente conseguiu ter muito mais entrada. Duas falas de vocês, né, que chamam a atenção. Primeiro, lá no primeiro momento, você ia entregar de bicicleta o produto. E a segunda, você falou assim, a gente comprou as embalagens, não sabia nem como iria pagar. Né? E é o desafio de quem está iniciando no empreendedorismo. De onde vai vir o recurso para o investimento? Pode ter, muitas vezes, uma ideia sensacional, mas precisa de investimento. Seja para embalagem, seja para industrialização, para montar uma cozinha industrial. Como que foi esse início? Eu vejo assim... Eu fiz administração, né? Então a administração prega que a gente tem que montar um planejamento de negócio, um planejamento estratégico e tudo mais. O Cookie do Boleza não nasceu assim. A gente não tinha muita ideia de como que a gente ia alcançar os objetivos que a gente tinha. A gente tinha muita vontade.
né? Eu e o Thiago, a gente tinha muita vontade de crescer, de levar nosso produto para mais lugares, De fazer, então, né? de fazer acontecer. Então, pô, a gente ia atrás e a gente fazia. Mas não tinha todo o plano de ação, plano de negócio, um planejamento estratégico, né? Hoje em dia a gente amadureceu e a gente já desenvolve isso, e isso é importante hoje para o nosso tamanho. Mas era um desafio por dia que a gente encontrava, né? São pequenos desafios que a gente foi matando dia após dia, né? Eu lembro até dia de hoje, pô, a gente começou a estourar de vender depois que a gente colocou a embalagem. A gente produzia e já vendia, a gente não conseguia fazer estoque. Aí os clientes pediam produto e a gente falava, meu Deus, como é que a gente vai entregar isso, entendeu? Então eram problemas bons que a gente enfrentava. Mas quando eu me tornei sócio do Thiago, né, a gente falou, ó, eu também não tinha muito recurso, né? Eu não fui o sócio investidor que injetou milhões na empresa. Não, pô, a gente entrou lá, eu falei pra ele, ó, eu consigo comprar uma mesa, um forno usado, pegar uma batedeira emprestada de um amigo do meu pai, e daí eu compro mais 10 expositor pra gente deixar o produto mais bem exposto. Teve essa questão importante ressaltar, que aí uma das primeiras coisas que a gente fez, sendo sócio, foi esse expositor, que a gente deixava lá o produto exposto, né? Exatamente para que pudessem ver a gente e tipo, o que é isso? E aí, já atrelado a isso, a gente começou a colocar, pulverizar o produto em todo lugar. Mesmo que a gente pensasse, pô, mas será que nesse ponto vai vender? E aí o que as pessoas falavam pra gente? Eu fui no posto de combustível, tinha lá. Eu fui na papelaria, tinha. Eu fui no mercado, tinha. Até o momento que a pessoa não aguentava mais ver aquele produto, ela comprava e provava. E depois que provava, aí o produto fazia o trabalho por si. E ela voltava a comprar da gente, sabe? Mas eu vejo que assim, todo o investimento que a gente tem hoje, se a gente for ver assim, só de maquinários e tudo mais, é uma coisa que, pô, nem imaginávamos ter. A gente literalmente conseguiu vendendo cookie, né? Começamos ali com um pouquinho, comprando um pouquinho de insumo, daí a gente foi vendendo mais, e todo o valor que a gente, né, tudo que a gente concretizou até o dia de hoje foi através do nosso trabalho, foi através da nossa venda, da gente buscar. Então, tipo, nunca teve um valor, assim, pô, um investimento absurdo. Não, foi um trabalho de formiguinha que a gente foi fazendo até onde a gente está hoje. Hoje vocês são muito fortes nas redes sociais, a gente vê que todo dia tem conteúdo, é atrativo, chama atenção até pelas cores das embalagens, né, e pela diversidade também já de sabores. Mas 2018 ainda não era tanto, né, tão forte a internet, principalmente nas redes sociais. E aí vocês falaram que foi assim, crescendo graças à exposição, à procura ali pelo produto. A estratégia foi os pontos de venda, a principal estratégia de marketing da empresa? A gente olhando lá para trás faz sentido. Na época a gente não tinha isso em mente, sabe? Quando a gente mudou a embalagem e tudo mais, a gente buscou uma amiga nossa que tinha mudado a logo, porque era ali o Cookies Deguste. Ela veio até mim, inclusive, era do círculo de amigos ali, a Andressa, e ela falou, Thiago, a gente tem que mudar esse nome. Boleta, a gente tem que mudar esse nome. Eu falei, mas por que Cookies Deguste é tão legal? Ela falou, mas o nome já tá na boca do povo. Todo mundo falava, Boleta, tem cookie, vamos lá no Boleta pegar um cookie? Ela sugeriu isso e eu falei, tá, mano, não tem nem dinheiro pra pagar você, quanto que vai custar isso? Aí eu vi lá com ela, todo dia tal eu pagava ali em dinheiro pra ela, foi mudado a logo. Antes dessa logo, tinha uma logo que ela tinha o formato do cookie atrás, né? Uhum. Quando a gente fez a embalagem personalizada, a gente tirou o cookie para poder deixar aqui mais limpo, por assim dizer. E a gente conseguir trabalhar as informações da embalagem. E quando eu solicitei essa questão da embalagem, a nossa ideia era que mostrasse o produto, porque antes as pessoas queriam ver. E quando ela fez a arte da embalagem, ela fez a embalagem toda fechada. Eu lembro que a gente ficou pensando, mas não é o que a gente quer, mas a gente gostou muito. E a embalagem é uma coisa que chama muita atenção no ponto de venda, né? Seja pelas cores, pela própria logo, o pessoal, por ser algo nominal, chama atenção, então as pessoas ficam, quem que é boleta? Por que boleta? O cookie do boleta é uma coisa que chama mais atenção. Então é uma junção, né, da estética da embalagem com o nome e aí depois com o que a gente veio construindo. Essa questão da gente estar nos pontos de venda também. Além da rede social, o que a gente tem ali de trabalho é o próprio produto físico nos pontos. Então hoje a gente estando em outros locais, outras cidades, estado, as pessoas quando são daqui ou até de outros lugares falam, eu estava em viagem, vi o cookie do Boleta lá em tal lugar.
aí é algo que causa um engajamento, uma interação dessas pessoas com a gente, falando da marca, sabe? Então, acaba sendo toda essa construção de várias ideias que a gente tinha, de pessoas que trabalharam em conjunto com a gente, mas que na época a gente não tinha isso assim em mente, sabe? Trabalhado para chegar necessariamente nesse ponto, sabe? E é uma coisa que eu sempre falei pro Thiago, assim, quando a gente se tornou sócio. Nosso produto tem que estar bem exposto, nosso produto tem que estar bem apresentado nos lugares onde as pessoas vão, nos pontos de vendas que a gente vai ter. Então, tipo, vamos trabalhar primeiro com o expositor, vamos fazer uma coisa assim para ele se diferenciar. Para ele não ser mais um produto igual aos outros milhões de produtos, às vezes, que tem nos pontos de venda. Então, eu sempre busquei trabalhar isso. E uma coisa que eu sempre... Acaba que eu sou um pouco mais a parte comercial hoje da empresa, né? Uma coisa que eu sempre brigava, falava para os nossos vendedores, independente do lugar, tem que ter cookie do boleto. Porque é a forma mais barata da gente fazer um marketing do nosso produto, que é estar presente nos lugares. As pessoas irem em algum estabelecimento ver o nosso produto, as pessoas irem numa padaria, numa papelaria, numa barbearia, ou numa cantina, Loja em qualquer de ferramentas lugar. que tem na cidade, tem o cookie. Sim, Próximo locais, geralmente, né? A pessoa tá com fome ali, passa, vai pagar outro produto, acaba levando... E é o marketing mais barato que existe. Na verdade, mais barato não, a gente está fazendo uma venda. Então, mesmo que a gente venda uma caixa para aquele lugar por mês, cara, pra gente já vale a pena, já tá mostrando a nossa marca. E é o que a gente buscava, né? Então, foi o que a gente tentou fazer nesse começo, né? Pô, vamos pulverizar e colocar nosso produto em todos os lugares. E funcionou. Né? Tanto que, pô, em um ano depois a gente saiu de 2.000 cookies para 13.000 cookies, 14.000 cookies vendidos por mês, então deu certo. E hoje vocês têm alguns modelos de negócio bem estabelecidos dentro da empresa, né? De revendedores, os pontos de venda, o comércio online também. Como que chegou a esse ponto? Em que momento que vocês identificaram que precisaria de diversas formas de chegar até o cliente final? Na verdade, a gente está em constante busca, né, para entender, assim. Hoje a gente já tem um negócio um pouco formato de ver isso mais sólido, né? Mas a gente começou vendendo direto, no caso o Thiago produzindo, eu colocar no meu carro e sair vender. Né? Daí, até depois de um tempo, a gente contratou um vendedor que fazia esse trabalho de distribuição aqui na cidade, né, onde a gente vendia para pontos de venda. E depois, num momento, a gente falou, não, a gente precisa crescer. Tá, daí nesse primeiro momento crescer, vamos nós mesmos ir para outras cidades vender o produto. Então, né, a gente, o nosso vendedor ia ali para, começamos num raio aqui em volta de Guarapuava, Irati, Prudentópolis e assim por diante. E logo depois a gente falou, não, vamos para cidades que também sejam um pouquinho, um poder aquisitivo um pouco melhor e assim por diante. Fomos para Campo Mourão e Pato Branco. Indo daqui até lá. Mas a gente percebeu, não, dá muito trabalho, né? E até porque assim, pô, a gente é de Guarapuava, a gente conhece a nossa cidade. A gente talvez seja interessante ter pessoas da cidade vendendo. Por que não? Vamos conhecer melhor a cidade, vamos saber como atuar melhor. Então a gente foi lá e tentou um outro modelo, na época era distribuidores autorizados, onde eles faziam um sistema de um broker, não precisavam comprar de nós. Daí a gente trabalhou assim por um tempo. Daí a gente percebeu, não, mas assim não está muito legal. Daí que a gente se consolidou, né, desde o ano passado, que a gente colocou na nossa cabeça que nós somos especialistas em fabricar cookies. A gente sabe muito bem fabricar os cookies. A parte da distribuição demanda muito tempo. Então vamos terceirizar, vamos trabalhar nessa distribuição de uma outra forma. E daí com isso que a gente chegou onde a gente está hoje, que é um trabalho com distribuidores. Então, ou seja, nós não temos mais hoje o contato com o ponto de venda. Hoje quem tem contato com o ponto de venda é o nosso distribuidor. Aqui em Guarapuava não é mais o cookie do boleta que vende para o Dalpozo. É o nosso distribuidor de Guarapuava. Então nós vendemos para o nosso distribuidor, o distribuidor vende para o Dalpozo vende para o cliente. Então assim que a gente consolidou e encontrou a melhor maneira da gente trabalhar. E expandia para o Brasil inteiro, né? Isso é empreendedorismo, né? E experimentando. Exatamente. Tentar, respondendo também essa e uma outra pergunta, é a questão do tentar e não ter medo de errar. Hoje em dia, e até com questão de rede social e tudo mais, é visto muito esse medo de errar, e se eu errar, é claro, hoje um erro nosso tem um impacto muito maior do que um erro lá atrás, né? Então hoje se a gente tomar um tombo é muito mais alto, então a gente tem que calcular muito mais, mas mesmo assim, dependendo do que aparece na nossa frente, a gente precisa tomar aquele risco. E lá atrás a gente também não tinha tão claro isso, porque hoje a gente vai sempre olhando a história, contando e vai vendo isso mais enfatizado, mas era assim, a gente tinha uma ideia e via como fazer aquilo. E quando as pessoas veem ali na rede social, na publicação, na embalagem,
não se vê o quanto aquele empreendedor, por exemplo, errou, né? Por exemplo, a embalagem tá ali certa, mas quantas embalagens deram errado, quantas tentativas de desenho ou da própria produção deu errado. Quantas receitas deu errado. Exatamente. Então, tipo assim, ali a gente mostra, é claro, a gente mostra algumas coisas ali que não deu certo, mas de maneira geral a gente mostra as coisas que deram certo, o que a gente quer ali mostrar pro público também. Então, essas dores e o que deu errado não está sendo mostrado, né? Então as pessoas têm essa falsa ilusão de que tudo que a gente faz é tudo aquilo ali que está sendo mostrado. E não é só isso. Então não ter esse medo de errar. É claro, não quer dizer que você não precise estudar, se planejar, analisar tudo isso. Mas entender que pra gente acertar, por exemplo, isso aqui, a gente precisou errar muitas vezes, né? E ter isso em mente sempre, porque querendo ou não, a gente vai sair daqui, vai lá, dorme no outro dia, acorda, já tem um monte de coisa nova, tecnologias novas, possibilidades novas. Então, por exemplo, lá o site, a gente viu, por que não ter um site? A gente tem aqui os produtos, tudo mais, a gente chega em cada vez mais lugares. Com as redes sociais, a gente chega em lugares fora aqui do Brasil. Por que a gente não vai ter um site para despachar para o Brasil todo? Não é o nosso foco. Nosso foco é o atendimento de distribuidores, pontos de venda, mas também ter um site, né? E aí, juntando isso, tem a nossa loja, que é aqui na cidade, que é o Cookie do Boleta Café, e isso aí remete à vontade inicial lá que tinha, que quando eu comecei a fazer os produtos, minha ideia era ter uma confeitaria, onde eu ia ter cookie, brownie, bolos, enfim, diversos produtos. Só que quando eu comecei a fazer, eu comecei a vender para as pessoas ao meu redor, e depois tinha 3 pontos de venda, depois eu conheci o Léo, e a gente começou a trilhar esse caminho. Mas aquela vontade sempre esteve ali em mim, né? Só que a gente evoluindo ali, trabalhando o cookie pro ponto de venda, a gente sempre pensava, o nosso dia tem 24 horas ali. Se a gente tiver agora mais uma empresa, ele vai continuar tendo 24 horas. A gente sempre analisava qual que era o nosso foco. Se a gente abrir uma loja agora, talvez a gente não dê o foco necessário pro que a gente já está executando. Mas era o talvez, né? Pode ser que a gente tivesse feito também, tivesse dado certo, mas a gente preferiu manter o foco nesse. Até que chegou um momento, eu fiz o Empretec pelo Sebrae também, e aí quando eu saí do Empretec eu falei, Léo, a gente precisa abrir a loja. E a gente sempre falava, né? Vamos abrir a loja? Vamos abrir a loja. Durante a pandemia a gente abriu a loja por um certo tempo, né? Salvou bastante a gente ali. A gente não conseguia atender os pontos de venda, a gente vendia direto para o consumidor final, alguns produtos diferentes, mas a gente encerrou e continuou com os produtos de ponto de venda. E aí eu saí do Empretec, vamos abrir a loja, vamos. Não, mas agora a gente precisa colocar uma data. A gente definiu uma data, vamos fazer isso, vamos. A gente viu que a gente precisava também de mais uma outra pessoa. Foi aí que entrou o Vinícius, que é nosso sócio também, barista lá na loja. E lá a gente trabalha as receitas originais do cookie, porque à medida que a gente foi evoluindo, o produto precisou evoluir também. Porque antes tinha 3, 5 dias de validade, hoje a gente tem 2 meses de validade para a gente poder chegar em outros locais. E lá na loja a gente trabalha, a gente tem 6 sabores no ponto de venda, na loja a gente está com 15 sabores. São receitas totalmente artesanais, sem conservantes, assados várias vezes por dia. Então o que a gente já leva uma experiência para o cliente aqui, na loja a gente leva uma experiência ainda maior com os cookies, tem parte de salgado e café só de qualidade especial. Então é uma extensão também da loja para atender as pessoas aqui de Guarapuava e quem sabe no futuro também virar uma franquia, algo do tipo, e chegar em outros locais. Já vamos chegar a esse ponto do futuro da empresa. E como que vocês vão identificando? Porque eu lembro, se eu não estou enganado, esse daqui é o primeiro, né? Sim. Eu lembro, né, desse como o primeiro, mas hoje já são 6 sabores. Como que vocês vão identificando essas... o pessoal pede vocês, que são sabores que vocês gostam, como que é essa definição? Entra até um pouco no que a gente falou anteriormente, é meio que tentativa e erro, né? Eu acho que empreender é muito disso. A gente precisa acertar uma vez, na verdade tem que acertar muito bem, que às vezes um acerto vale por vários erros que a gente comete, né? Mas é muito de identificar o mercado, né? É uma coisa que a gente sempre tenta olhar e entender o que o nosso público busca, né? É uma coisa que eu falo muito pro Thiago às vezes. Não é porque a gente gosta que quem vai comprar vai gostar. Então a gente sempre tem que entender isso, entender qual que é o comportamento e analisar e tentar, né? Soltamos um produto no mercado, vemos como é que vai ser a aceitação, valida, volta, tenta de volta. O chocolate com morango, por exemplo, foi um produto que a gente lançou numa época
que tava tendo tava estourando o boom da Barbie, né? Do filme da Barbie e tudo mais, e a gente falou, não, vamos lançar um produto então que seja rosa, com recheio de morango e com aquela pegada da Barbie pra gente aproveitar, né, essa onda, né? Então a gente lançou, teve uma aceitação legal do público e a gente falou, não, então vamos colocar esse produto na linha, vamos melhorar ele, vamos talvez deixar ele ali com uma massa de chocolate, uma massa de cacau e com recheio de morango, e assim foi indo, e dessa forma que a gente vai entendendo. O último lançamento nosso, por exemplo, é o cookie creme de avelã, zero açúcar, zero lactose e vegano. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo onde as pessoas estão cada vez mais se preocupando com a questão da saúde. Né? Tanto que tem estudos que mostram que a Coca-Cola não para de aumentar as vendas da Coca Zero, enquanto a Coca normal ali vem diminuindo. Então, tipo, a gente sempre tenta analisar e entender as tendências, entender o mercado e o nosso público consumidor. Eu acho que é a principal forma, né? Qual que vende mais? Creme de avelã. Talvez, porque assim, tem essa questão de creme de avelã em tudo, ele tem uma venda mais forte, né? E também por ser você identificou ele como o primeiro. Então as pessoas identificam ele como mais tradicional. Em muitos lugares, eu quero o boleta tradicional. Quero o cookie do boleta tradicional. Ele é o tradicional nos lugares. Tem lugar que chama ele de chocolate, entendeu? Porque ele tem bastante boleta de chocolate também. Só que por estar mais tempo no mercado, ele é mais facilmente assimilado também na questão das cores, é a mesma cor dos nossos uniformes que a gente tem lá na fábrica e tudo mais, então ele segue muito desse visual, então atrai. E aí eu sempre pesquiso questão de receitas, referências, e a gente vê o que a gente consegue encontrar com fornecedores, o que cabe dentro de custos também, porque assim, ideia surge a todo momento, a gente fica borbulhando de ideias, mas a gente também precisa assim, ir afunilando e ver o que cabe, o que não cabe, se tal sabor vai continuar, se a gente... Tem sabor, por exemplo, que é uma delícia, mas a gente analisando e fala, cara, talvez a gente não faça uma outra leva de embalagem desse, a gente substitua. Então já começa a pensar em possibilidades assim. É sempre analisando o que tem no mercado, o que a gente consegue encontrar também de insumo, uma mistura assim, de bastante coisa. Hoje, com as redes sociais, o cliente ele acaba interagindo com a empresa, né? Tem sugestões de sabores? O pessoal comenta lá, faz isso, faz aquilo. Sim, sim. Quando a gente encontra as pessoas nos pontos de venda, às vezes o distribuidor fala, o ponto de venda, olha, os clientes estão pedindo de tal sabor. O Zero também veio isso, lugares pedindo produto sem açúcar, né? Tanto que o Zero ele teve um desenvolvimento de 10 meses ali, de receitas, teste, porque não adiantava ter um produto que fosse zero açúcar, mas que não fosse no mesmo nível dos nossos produtos, né? Então, inclusive, tem gente que fala que ele é um dos nossos melhores sabores. As pessoas às vezes não provam por questão de receio, zero açúcar. Geralmente, antigamente, os produtos zero açúcar e tudo mais não tinham esse sensorial, sabor tão bom, né? Hoje vem melhorando isso. Então, a gente vai pegando isso, acaba que a gente também precisa encaixar nisso dentro do nosso processo produtivo, questão de maquinário, diversas coisas. Então, tenho muita ideia que a gente não consegue absorver hoje, né, para a questão do ponto de venda. Mas a gente vai sempre anotando, dependendo do que a gente consegue viabilizar na loja, porque a gente tem uma viabilidade lá, a gente tem cookies que tem cheesecake de amora, por exemplo, ele leva geleia artesanal de amora, tem cookie que tem quase mais chocolate do que massa, enfim, ali é que a gente consegue viajar de certa forma e fazer algo muito maior, assim, sabe? Tem muita análise que tem que fazer, tem muitos fatores, na verdade, né? Às vezes as pessoas falam, minha mãe mesmo, às vezes chega e fala, não, por que vocês não fazem um cookie tal? Eu falo, não é bem assim, né? Tem vários fatores, tem vários pontos que a gente tem que analisar. O dos nossos clientes, o que eles vão gostar é um dos principais, mas também tem tudo isso que o Thiago falou mesmo, questão de fábrica, questão de validade, questão de vários fatores. Você já experimentou o nosso cookie zero? Ainda não. Vale a pena. Vai ser aí. E quando vocês também têm algumas campanhas especiais, né? Natal, tem uma produção especial ali. Eu vi que essa semana tem novidade também, né? Dia das Crianças, lançou esse mês aqui. Um material visual, mas também uma embalagem diferente. Como que vocês levam em consideração essas datas comemorativas para incluir os produtos? Então... Esse dessa semana, eu vou deixar depois do Léo falar, mas foi uma ideia do comercial e a gente tinha pouquíssimo tempo para colocar isso em prática. Tinha uma ideia ali que era para fazer algo de colorido e tudo mais, e a gente é um produto diferente, é a massa do creme de avelã, que é a nossa massa tradicional, sem gotas e com recheio de chocolate ao leite, algo que a gente não tinha. Pro Natal, geralmente a gente fazia 2 sabores,
era uma embalagem transparente também, com adesivo. Desse ano, já adianto que vai ser uma embalagem personalizada nesse nível também, mas é um sabor novo que a gente nunca fez. Então foi a junção de um produto que já existe, né, um produto comumente vendido nas épocas de final do ano, misturado com uma receita tradicional nossa também. Então a gente juntou essas duas coisas no formato de cookie para levar para o cliente. Então a gente tenta buscar o que tem de referência e o que a gente consegue fazer. Nessa questão do mês de outubro, foi algo assim muito rápido. E do de Natal ele tá pronto também e aguardando a embalagem ficar pronta para colocar no mercado. Dá pra contar, né? Vamos segurar esse aqui, vamos ter que segurar esse aqui. Agora que já tá, explica qual que é a campanha de outubro. Então, a campanha de outubro, na verdade, surgiu por... Tem uma campanha comercial que a gente estava fazendo com a nossa equipe, que era buscar fazer vendas para colégios, para os colégios darem de presente para as crianças, né? E um cliente nosso, a gente faz personalizações do nosso produto, né? Então, se uma empresa às vezes quer fazer um produto, um cookie específico para a empresa, pô, a gente pode sentar, conversar e fazer personalizado isso tranquilamente. E uma cliente nossa pegou e falou, não, mas eu queria uma coisa personalizada para mim, mas eu não sei o que. Eu falei, beleza, né? Aí, então vamos pensar em alguma coisa assim que seja específico para você, pro Dia das Crianças. Eu falei para minha equipe, falei, pessoal, o que criança hoje em dia gosta de fazer, né? Daí a gente ficou pensando e tudo mais, aí de repente alguém falou, a minha irmã tem aqueles livrinhos do Bob Goods. Eu falei, então, pô, por que a gente não faz isso? Daí a gente foi debatendo assim com a nossa equipe até que a gente chegou nessa ideia. Na hora eu liguei pro Thiago e falei, Thiago, me liga porque eu tenho uma ideia incrível, uma ideia de R$1 milhão. Então me liga pra gente buscar e desenvolver tudo mais. Eu falei pra ele gostou na hora e tudo mais, e a gente já botou isso em prática. Então... E acaba que esse aí, quem mais gosta de colorir e compra o Bob Goods é o adulto, né? Então a gente vai acabar pegando ali todo o público. Levei pra loja, inclusive, vi lá e a pessoa... falou assim, leva lá pra fulano, era o filho. Não, vou levar pra mim, entendeu? Então, tipo assim, isso aí a gente precisou fazer com ele com uma agilidade muito grande, usando o que a gente tinha acesso ali pra também não perder esse time, sabe? Então, pegar essa ideia do comercial, juntar com o que a gente podia fazer e colocar em prática. E a gente já entrou na próxima pergunta que eu ia fazer, que vai além de um lanche, né? Ele pode ser utilizado como um presente, uma lembrança, um brinde, né? Todo ano a gente tem esse produto especial do Natal, a gente identificou isso, eu nem lembro como foi o nosso primeiro Natal, na verdade foi uma caixinha que a gente tinha um cookie vermelho e verde, né, que era, na verdade não era nem uma caixinha, era um cilindro assim, transparente e tudo mais, que a gente até vendo no shopping, tem até uma foto minha do Thiago lá oferecendo e mostrando pros clientes, e a gente percebeu isso, né, o cookie não era mais só um lanche, ele podia ser um presente. E nisso a gente foi, cada Natal que vem, a gente vem aprimorando, a gente vem buscando, vem identificando, e a gente tem uma época de vendas que a gente faz e consegue vender aí para outros negócios que não sejam só lugares que as pessoas vão comprar um doce, às vezes alguém que queira comprar para dar um presente e assim por diante. E esse Natal vai ser um Natal muito bacana, vocês vão se surpreender com o produto que a gente desenvolveu esse ano. Eu acho que entra muito também agora até de uma percepção de mercado, que entrando exatamente no que eu falei. A gente por vários anos, acho que 2 ou 3 anos, a gente teve o nosso cookie de especiarias, né, que era cravo, canela, gengibre, melado de cana, um produto incrível, muito bom. Daí também a gente tinha também do amêndoas, cranberry e chocolate branco, mas a gente percebeu que talvez esse produto em si não fazia tanto sentido para o nosso público-alvo. Então, esse ano a gente pensou bem e falou, não, vamos fazer algo que seja para o nosso público-alvo. E o mais incrível é que a gente não está inventando a moda. É coisa simples. Às vezes as pessoas querem, vamos fazer uma coisa revolucionária e tudo mais. Eu acho que nem sempre é isso. Às vezes a resposta está nas coisas simples e nas coisas... É inovar no simples, né? Exatamente. E outra coisa sobre isso, a gente percebeu também, quando vinha alguém para Guarapuava ou estava indo, enfim, o cookie do boleto estava sempre presente um kit de presentes de Guarapuava. Então, por exemplo, estou indo visitar fulano de tal lá em outra cidade. O que eu levo de Guarapuava? Aí tem vários itens que precisa, e aí o cookie do boleto sempre tava. Então isso é uma coisa que traz uma alegria muito grande pra gente, porque se tornou e cada vez mais vem se tornando algo de Guarapuava, né? Então se vocês pegarem na embalagem e olhar atrás, além do indústria brasileira, tem indústria guarapuavana. Então, eu não sei, mas eu digo que a gente é a primeira indústria de Guarapuava a colocar isso, para levar também, por mais que esteja lá, tenha nosso endereço, levar algo e tornar cada vez mais um produto da cidade, representando, né? Porque, eu falo, aqui na cidade, em toda a região, a gente tem muita coisa que é produzida aqui.
dependendo de onde você esteja, vem muita coisa de fora. E aqui a gente tem muita coisa que é produzida aqui, muita coisa de qualidade. Então a gente precisa também se orgulhar e levantar essa bandeira aqui, né? Porque ele entra como presente, como lembrança. Tem gente que quando a gente faz caixinha, guarda a caixinha como embalagem mesmo de recordação. Então a gente vai tendo essas percepções e vendo como que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, no nosso comercial e trabalhar em cima disso. Conversando com você, a gente percebe que vocês estão à frente do negócio, né? Trabalha na produção, trabalha ali na administração da empresa, no comercial. Ainda vocês participam de todos os setores, de todas as etapas, desde produção até a comercialização, ou com esse crescimento da empresa vocês precisaram focar em algumas áreas? A gente precisou focar, a gente participa de todas, mas, por exemplo, hoje eu já não trabalho diretamente na produção, mas mais cedo estava lá na produção, fazendo ajuste de um produto ali da loja, acompanhando, por exemplo, com a líder de produção, com responsáveis ali de verificação de qualidade, o Léo também vai sempre passando de setor em setor, então a gente fica nessa questão do direcionamento para onde a gente vai levar a empresa. Querendo ou não, a gente também não tem uma estrutura de ter diversos cargos e setores ainda, então a gente precisa atuar em vários deles, apagando o incêndio em um lugar ali, correndo para fazer outra coisa, né? Analisando o que a gente vai fazer, por exemplo, o Natal já está pronto, diversas coisas que a gente vai repassar para a equipe conseguir colocar aquilo ali em prática, né? Então é uma mistura, a gente saiu do que a gente tinha antes, porque quando a gente se tornou sócio, fazia compra e comprava no mercado, fazia o produto, embalava e ele pegava, vendia, aquela parte administrativa. À medida que a gente foi tendo, e à medida mês passado, por exemplo, já teve cargos novos, né? Então a gente precisa criar todo o processo daqueles cargos novos, instruir, então é uma constante mudança. Então com isso a gente precisa também estar passando por todos os setores assim, dessa forma. A gente tem que estar ainda, não só, o ideal seria ficar só no estratégico, né? Mas hoje numa empresa que a gente ainda está construindo, que a gente ainda está em crescimento, a gente vira e mexe, tá no gerencial, no operacional ainda e assim por diante, né? Pô, precisa de uma mão ali, a gente precisa despachar um pedido hoje e tá faltando cookie e tudo mais. Eu e o Thiago colocamos uma toquinha, vamos lá pra produção, lá bem rapidinho, ajudar às vezes a embalar, fechar uma caixinha, ou ajudar o pessoal do despacho e assim por diante. Então a gente tem Você também aprendeu a fazer, Léo? Eu já fiz. Eu confesso pra você que eu já fiz, uma época que foi necessário fazer, né? Já fiz cookies. Mas eu gosto de cozinhar. Por incrível que pareça, eu gosto de cozinhar, mas não tenho tanta essa habilidade quanto o Thiago tem. Isso eu admito. E eu acho que isso que é importante também, tá? Sempre gosto de trazer isso. Eu acho que o cookie do boleto deu tão certo pela nossa sociedade e pelas diferenças que a gente tem. Porque eu e o Thiago, a gente é totalmente oposto, né? E todo mundo lá na fábrica sabe. Mas eu acho que por ser oposto que dá certo. Eu acho que se tivesse 2 Léo ou 2 Thiago, não ia ter dado certo, tão certo quanto deu. Até porque eu acabo me especializando e eu sei que sou bom na parte da administração, comercial e assim por diante, e o Thiago é muito bom na parte de produto. Então, no produto eu confio que ele vai trabalhar o melhor produto possível. E eu sei que ele confia em mim nessa parte da gestão, na parte comercial, então acho que por isso que dá tão certo a nossa empresa, sabe? Isso muitas vezes é um desafio, né? A sociedade em pequenos e médios negócios tem às vezes diferenças de ideias, né? Sim. Mas é importante a diferença de ideia. Mas acho que o mais importante também é conseguir chegar nesse consenso, no alinhamento e assim por diante. Vocês falaram que é uma empresa que está em constante processo de crescimento. Quais são os próximos capítulos dessa história de sucesso no empreendedorismo? Bater nossa meta, né? Que nossa visão que a gente, 250 mil cookies por mês até o final do ano que vem. Mas acho que faz uns 5 anos, eu acho que mais ou menos. Há um tempo a gente colocou isso, né? Em um certo momento a gente achava mais fácil, em outro momento a gente achava mais difícil. Só que cada dia que passa a gente chega em locais diferentes. E todos esses locais a gente tem a validação do produto. É claro, uns mais fácil, outro um pouco mais difícil. Mas a gente vê que onde tem gente, tem o cookie do boleta, tem a venda. Então eu falo, onde tiver gente vai ter cookie do boleta. Então assim, nosso país é de tamanho continental. A gente sabe que tem muito mercado para explorar. E fora, tem um lugar que é fora do Brasil, que é mais perto de estados aqui dentro do Brasil, né? Então a gente pensa assim que realmente, onde a gente puder levar o cookie do boleta, a gente tem essa ideia de levar. E da mesma forma que
a gente criou sabores e produtos diferentes e hoje tem a loja, a gente tem diversas ideias e sabe que ao longo dessa caminhada vão surgir produtos, ideias, a gente vai precisar se diversificar, até pela questão da mudança do mundo hoje, né? Então a gente precisa estar sempre atento, não deixar essa nossa essência, mas também estar adaptando. Mas isso é a parte mais legal, assim, sabe? Poder participar de às vezes, eventos que a gente encontra pessoas do Brasil inteiro, ou até mesmo de fora do país, e as pessoas provarem o cookie e falar, nossa, esse produto é incrível. A gente já teve até proposta aí de ir para outros países, montar fábrica em outros países e assim por diante. Então isso é muito legal para nós. E deram spoiler, né? De quais países mais próximos do que alguns estados, né? Mas, gente, chegando ao final da nossa conversa, muito obrigado, Thiago, Leonardo, por compartilhar essa história do Cookies do Boleta, né? Uma história de empreendedorismo e uma história de sucesso e que não perde a identidade guarapuavana e valoriza isso quando vocês estão falando sobre a empresa, citam muitas vezes, né? Essa valorização pela cidade. Obrigado por participarem do episódio da Revista Comunique do Videocast. Obrigado aqui pelo espaço, pela essa atenção, porque é muito importante, a gente sempre revive esses momentos e é muito importante a gente ver onde a gente esteve para também dar força para onde a gente vai chegar, né? Então, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Eu convido vocês a experimentarem o nosso produto e conhecerem nossa fábrica também, comer um cookie fresquinho lá com a gente. Isso aí, muito obrigado a todos que estiveram com nós. Nos acompanhem nas redes sociais e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.